Fala pessoal, tudo bem? Uma abençoada quaresma para todo mundo. Eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Dando sequência aos nossos projetos, eu inauguro efetivamente os comentários ao Código de Processo Penal neste vídeo. Recados de sempre, né? Não temos aqui um curso de direito processual, notadamente processo penal. Se você quiser um curso de processo penal razoável e gratuito, você encontra aqui no canal Resenha Forense. Procura aí, Processo Penal Resenha Forense. Tem um curso aí com mais de 30 e tantas aulas em andamento e eu quero dar sequência também ainda nesse ano e a gente vai até o fim ali, tá? Aqui nós temos apenas comentários didáticos e práticos ao Código de Processo Penal, sempre dando preferência aquilo que vem prevalecendo na jurisprudência. Se você quiser mais profundidade, quiser mais materiais, acesse resenhaforense.com.br. Veja também os links na descrição do vídeo, sabe? Aqui embaixo tem a descrição do vídeo. Aqui embaixo também você pode fazer a sua inscrição no canal, isso é muito importante para mim. Eu não peço nada, se você se inscrever e curtir o vídeo já ajuda bastante. Então vamos lá. A gente comenta hoje os artigos 1º a 3º do Código de Processo Penal. Ou seja, essa seçãozinha aqui, ó. O livro 1, a gente inaugura o livro 1 do processo em geral e a gente explora o título primeiro, as disposições preliminares do Código de Processo Penal. Falei, né? Artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º. O artigo 1º trata do assim chamado princípio da territorialidade. Não custa nada já deixar aqui, eu vou falar o porquê disso. Deixa eu colocar uma cor diferente. Então, o artigo 1º trata do princípio... Oxi, pera lá. Pronto. Princípio... Opa. Da territorialidade. Então, a questão da eficácia territorial da lei processual penal brasileira, né? Então, em todo o território brasileiro, por este código. Princípio da territorialidade. Já vou explicar tudo isso, tá? O artigo 2º trata... do isolamento dos atos processuais, também vou explicar melhor isso. Deixa eu ver se eu posso grifar uma palavra-chave aqui. Então, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade. Acho que isso aqui resume bem a ideia. E o artigo 3º trata da interpretação do processo penal brasileiro, dos mecanismos de analogia que são admitidos, e também da suplementação pelos princípios gerais de direito. Vamos por partes, tá? Como eu já lhes adiantei, o caput traz o assim chamado princípio da territorialidade, no caso, o caput do artigo 1º. Vamos ler o dispositivo todo, e aí eu já vou riscar aqui o que tem que ser riscado, que são os dispositivos não recepcionados pela ordem constitucional atual. Então, o artigo 1º caput diz: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvados, tarari, tarará. Então, a gente tem as ressalvas aqui, mas a grande regra é essa, né? A grande regra é essa aqui. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Além de princípio da territorialidade, vocês vão encontrar por aí algo assim, ó, lex fori, e também locus regit actum, quer dizer, a lei do local é a lei que rege o ato, mais ou menos assim, tá? Queria tirar esses avisos aqui do Word para deixar claro que é latim mesmo. Então, lex fori ou locus regit actum é o princípio da territorialidade. Esse pedacinho aqui, ó, da lei traz essa regra geral do nosso sistema. Mas a regra tem exceções, correto? Tanto que nós temos aqui o vocábulo ressalvados. Eu diria o seguinte: é melhor dizer o seguinte: a regra é a do assim chamado princípio da territorialidade. As ressalvas arroladas adiante são, na verdade, eu não quero repetir a palavra ressalva. As ressalvas arroladas adiante são, na verdade, temperamentos de incidência normativa. Tá? Não é que, porque assim, você ainda usará
a rigor, a lei brasileira para fatos processuais ocorridos no Brasil. Lei brasileira é esta, situada fora do Código de Processo Penal. Mas não deixa de ser uma regra nacional, em regra, tá? Sei que parece redundante, mas é isso que eu quero dizer. Então, na verdade, são temperamentos de incidência normativa. É mais ou menos assim, olha, o Código de Processo Penal é a grande regra processual penal brasileira, mas tem casos aqui e ali que a gente usa outras regras. Um exemplo já de antemão, no processo penal militar, usa-se a rigor o Código de Processo Penal Militar, o CPPM, né? E assim vai. Então, esse é o primeiro aviso. Aliás, até consultei obras aqui do nosso curso, neste sentido, é o que dizem autores como Guilherme Madeira e Fernando Capês. Tá? Um sentido parecido, pelo menos, com esse aí que eu coloquei na lousa no momento. Certo? Outra forma de sintetizar o caput do artigo 1º é o seguinte: o Brasil respeita a soberania nacional dos Estados. O Brasil respeita a soberania nacional dos Estados. Sendo assim, dita de antemão que não haverá eficácia extraterritorial da lei processual penal brasileira. É uma questão de soberania. Então, o Brasil faz todas as ressalvas. É uma forma de deferência diplomática, tá? Muito tradicional no nosso direito. Correto? E aí, os incisos do artigo 1º entram nas ressalvas, né? Porque é um ressalvados, 2 pontos. Então, é o que vem adiante. Ressalvados. Aí, inciso 1º. Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Então, aqui, em síntese, a gente tem a questão das imunidades diplomáticas. Não é um assunto que eu vou estudar com vocês aqui, tá? Peguem qualquer manual de direito internacional público e também alguns manuais de direito constitucional e alguns até de direito penal tratam desse assunto, tá? Os de processo também, enfim. Mas já é um assunto muito mais de internacional que foge aqui da nossa matéria. Basta saber o seguinte, olha, existem regras processuais contidas em tratados, convenções e no próprio direito internacional, e aí a gente não usa o CPP. Basicamente é isso. Só para dar um exemplo, então, ver, por exemplo, a Convenção de Viena. Tem uma Convenção de Viena sobre imunidades. É só jogar no Google que vocês vão encontrar isso aí, tá? O segundo inciso, que entra nas ressalvas aqui do artigo 1º, é o que é assim redigido. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Aqui um aviso. Se você abrir o seu CPP aí, você vai encontrar uma menção à Constituição, alguns artigos da Constituição. Naturalmente, o Código de Processo Penal hoje vigente é de 1941 e a redação do artigo 1º, inciso 2º, é justamente desta época. Não sofreu alteração desde aquela fase, né? Sendo assim, se é de 1941, a Constituição vigente naquele momento é a Constituição Federal de 1937. Tanto que, ó, se eu tentar abrir o link aqui, ó, não sei se dá para ler, ó, Constituição de 37, né? Tá ali, ó. Então, hoje a gente faz um tempero, né? A própria doutrina fala, olha, na verdade, hoje você pode ler a Constituição de 88, artigos tais e tais. Você tem esse fluxo de continuidade. Esse inciso não foi afetado na sua inteireza. Ele continua vigente, tá? Mas aqui, ó, é a Constituição de 1937. E aí você tem que ler tudo isso aí adaptando a Constituição de 88. Mas não teve grande mudança. Essa ideia aqui continua vigente entre nós. Mas a gente pode desdobrar, então, a redação do dispositivo assim. Então, a ressalva do inciso 2 é a seguinte. Então, ó, prerrogativas constitucionais do Presidente da República
prerrogativas constitucionais de ministros de Estado. E aí, no caso dos ministros de Estado, ó, nos crimes conexos com os do presidente da República. Isso aqui reverbera no estudo de competência, por exemplo, né? E prerrogativas constitucionais de ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Espera aí que eu já vou explicar isso aqui. Deixa eu só deixar a redação bem clara aí para vocês. Eu queria só enaltecer uma coisa aqui, ó. Observação. Observação. Crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade assumem roupagem jurídica bastante diferente daquela que é observada nos delitos normais, entre aspas, tá? Então, o crime de responsabilidade, pessoal, não é o mesmo crime que a gente estuda lá em teoria do delito, tá? Então, não é como o fato típico, ilícito e culpável, né? Como, ou seja, não é uma categoria penal propriamente dita. Não é o fato típico, ilícito e culpável que vocês estudam lá em teoria do delito, tá? Então, o crime de responsabilidade que aparece na Constituição, enfim, tem natureza jurídica, político-administrativa, tá? Descamba, por exemplo, no impeachment. Eu me lembro na época do impeachment da Dilma, nossa, mas qual é o fato típico, ilícito e culpável cometido pelo presidente da República? Ou pela presidente da República? E aí o pessoal não se atentava muito a isso, né? O pessoal mais crítico. Olha, naturalmente o crime de responsabilidade tem uma natureza político-administrativa. Não segue o mesmo critério da teoria clássica do delito, né? Então você não faz essa divisão analítica, né? Muito comum no estudo do delito entre fato típico, fato ilícito e fato culpável, né? E o processo de impeachment é político, né? Não tem como fugir disso. Ele é mais político que jurídico. Felizmente ou não, infelizmente ou não, tá? Não vou entrar aqui nessa discussão, mas o processo de impeachment é político e você tem que aceitar que ele tem esse viés político, né? Inegavelmente tem esse viés político, tá? Aqui um ponto interessante, que é a competência, né? Então, ó, competência. O Senado julga as autoridades mencionadas acima. Então, é um exercício anômalo da jurisdição, né? Como diz Celso Antônio Bandeira de Mello, por um órgão do Poder Legislativo. Então, é o Senado que exerce aqui uma função judicante, quase, né? Quer dizer, ele julga sem ser o Poder Judiciário, mas ele julga porque a Constituição assim o diz. É uma divisão anômala de poderes. É interessante que nos estados a competência para julgar tais crimes será de um tribunal especial, tá? E é engraçado que esse tribunal especial é composto ou é formado por desembargadores locais mais deputados estaduais. É quase um tribunal ad hoc, né? E aí junta lá os juízes do tribunal local, quer dizer, os desembargadores da localidade e alguns deputados estaduais também. E nos municípios, claro. E nos municípios, a competência de julgamento, ou melhor, para processar e julgar um crime de responsabilidade é da Câmara de Vereadores. Certo? Interessante. Claro, quando eu falo aqui
crime de responsabilidade, entendam justamente isso aqui que eu bati bem forte, né? Quer dizer, o crime de responsabilidade tem natureza jurídica, política ou administrativa, não é um crime propriamente dito. Muito bem. O terceiro inciso é aquele que diz os processos de competência da Justiça Militar. Então, crimes militares, no seu uso rito do CPPM, Código de Processo Penal Militar. Aqui a gente estuda o processo penal, digamos, dos civis, né? De nós aqui. Mas carreira militar, crime propriamente militar, etc, etc. Processo penal militar, Código de Processo Penal Militar. Não vou comentar aqui o CPPM, eu comento o CPP, tá? E aí eu já recomendaria que vocês pegassem uma canetinha, alguma coisa, uma cor preta mesmo, para tampar. O inciso 4º fala assim, os processos de competência do Tribunal Especial, e cita aqui a Constituição de 37. Então aqui, ó, esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Acho até que nem foi recepcionado por constituições anteriores, como a de 1946, não tenho certeza agora, mas já pode fazer isso aqui, ó. Não foi recepcionado pela atual ordem constitucional. E o inciso 5º, por um momento houve uma discussão, né, os chamados crimes de imprensa. E hoje, se você abrir o CPP lá no site do Planalto, vai ter, ó, vide a DPF número 130. Então, nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130, o Supremo decidiu, de uma vez por todas, que a chamada, a assim chamada e a velha lei de imprensa não foi recepcionada pela ordem constitucional atual. Ou seja, não há mais processos por crimes de imprensa. Então, isso aqui também está fora, por conta desta ADPF. Então, a gente nem perde tempo estudando esses incisos, tá? E, por consequência prática, o parágrafo único também perde sentido prático. Porque ele faz uma menção aos incisos 4 e 5, são justamente esses que não foram recepcionados, tá? Alguém poderá dizer, Marcelo, então acabou? É só isso aí do artigo 1º? Na literalidade, sim, mas no ordenamento jurídico, não. Então, eu posso colocar aqui mais ressalvas, tá? Então, ó, outras ressalvas de incidência. Outras ressalvas de incidência. Vou colocar algumas aqui, tá? Para ser bem didático. Ó, um bastante interessante. Tribunal Penal Internacional, o TPI, no assim chamado crime de lesa humanidade. Estatuto de Roma, etc, etc. Isso é um assunto que vale a pena estudar bastante. Aí, o pessoal que vai fazer ENAM, por exemplo, né, o exame da magistratura, pode muito bem cair em direitos humanos o Tratado de Roma. Algo sobre o Tribunal Penal Internacional. O que é um crime internacional? O que é um crime de lesa humanidade? Quando que é a competência do Tribunal Penal Internacional? Qual a idade que tem que ter uma pessoa para ser julgada no TPI? Qual é a relação eficacial e normativa entre o Brasil e o TPI? Esse tipo de coisa eu acho que é uma aposta válida aí para as provas, não só para as provas de direitos humanos, mas também para as provas de processo penal, tá? Bom, não custa nada colocar aqui, né? Artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, mais Estatuto de Roma. Tá? É a fundamentação jurídica aqui desta ressalva, né? Certo? Outra exceção, crimes, vou colocar entre aspas, tá? Crimes eleitorais. A gente estuda bastante o Código Eleitoral. Aliás, o direito eleitoral é cheio de regras peculiares de processo penal, né? Tem regras diferentes de prisão, de procedimento penal, enfim. É um tanto peculiar. Tem alguns crimes também bem diferentes, né? A injúria eleitoral é muito diferente da injúria comum. Mais uma ressalva. Outro caso importante aqui, vou colocar assim, ó, GCRIM, Lei Federal número 9.099 de 1995. É a lei dos juizados, né? Tá aí uma lei boa de comentar aqui no canal, né? Eu tava pensando nisso ontem. Talvez aí terminando, agora eu abri muito, né? Tem CP, CPP, CPC, Constituição, parte geral do Código Penal, tô comentando tudo isso, mas quem sabe um dia aí eu possa avançar para a Lei 9.099, que tem grande importância prática, né? Gigantesca, eu diria.
muitos processos tramitam no sistema dos juizados, né? Então, mais uma exceção importante aí. Outra exceção importantíssima, competência originária dos tribunais. Lei federal, vou colocar lei direto, lei número 8.038. Acho que é de 1990. Deixa eu dar uma consultada aqui. É isso mesmo, a lei de 1990. Outra grande exceção, crimes falimentares. Os crimes que são tratados pela lei número 11.101 de 2005, Lei de Recuperação Judicial e Falência. E há ali questões interessantes do ponto de vista dogmático, né? Quer dizer, ali nós temos um bom exemplo de condição objetiva de punibilidade e de regras procedimentais interessantes. Uma boa lei a ser estudada. Inclusive, ela foi inteiramente comentada, tá? Procurem aí no Resenha Forense os comentários da Lei 11.101 de 2005. Essa é uma daquelas leis assim que você tem que estudar mesmo, né? Que tem gigantesca importância prática e que hoje tem que ser estudada por todos, não só por aqueles que são adeptos ou que militam no direito empresarial, tá? Essa lei aí assumiu uma fulcral importância hoje em dia. Cada vez mais o direito empresarial ganha importância, né? O pessoal está entendendo que o empreendedorismo é o que pode salvar uma nação, ou é parte de salvação da nação, né? Quanto mais pessoas empreenderem, melhor, porque isso gera mais empregos, mais tributos, mais oportunidades, etc. Certo? Outras exceções aqui, ó, Estatuto do Idoso, Lei número 11.340 de 2006, não oficialmente chamada Lei Maria da Penha, mas o nome oficial não é esse, é só a Lei 11.340 de 2006. Deixa eu ver se eu lembro outra aqui de cabeça. Estatuto do Idoso. Lei número 11.343 de 2006, Lei de Drogas. Também tem um ritinho ali bastante diferente, né? Acaba sendo uma exceção de incidência do CPP. Mas, na prática, a gente também usa o CPP, né? Enfim, não dá para afastar todo o CPP, mas ele é afastado num bom tanto, é isso que eu quero dizer aqui. De algum modo, a parte recursal do ECA, etc. Tá? Eu acho que são boas, já temos uma lista bem razoável aqui. Maravilha, eu acho que para o artigo 1º está de bom tamanho. O artigo 2º do Código de Processo Penal cuida da Lei Processual Penal no Tempo. Lei Processual Penal no Tempo. Se eu não me engano, aula 35 lá do nosso curso de processo penal aqui no canal Resenha Forense. Aqui eu vou direto aos comentários. Lei Processual Penal no Tempo. O artigo 2º diz: a Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Eu vou ser um pouco mais resumido do que o curso, tá? Porque aqui realmente os comentários são mais límpidos. Então, lembra, Guilherme Madeira Desen, que há 3 grandes sistemas de solução de conflitos de lei processual penal no tempo. O que é essa discussão? É a seguinte, olha, se o CPP tiver uma alteração no meio de um processo, no meio do andamento de um processo, ou no meio da realização de um determinado ato processual, qual lei será aplicada e por quê? Basicamente é essa a discussão, tá? E o Brasil é prodígio nesse tema porque ele adora mudar a lei, né? Não sei por quê, mas enfim. Lembra Guilherme Madeira Desen que há 3 grandes sistemas de solução de conflitos da lei processual penal no tempo. O primeiro sistema é o sistema... Não, vou colocar assim, ó. Primeiro, sistema da unidade processual. O segundo é o sistema das fases processuais. E o terceiro é o sistema do isolamento dos atos processuais. Bom, eu vou direto ao ponto. O Brasil adotou esse aqui, ó, o sistema do isolamento dos atos processuais.
E posso provar que isso foi feito lendo a redação de novo. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. É exatamente isso. É o sistema do isolamento dos atos processuais. É isso que foi adotado no artigo 2º do Código de Processo Penal. Então, o plano de validade, como assevera Pontes de Miranda, ou melhor, tem de ser examinado segundo o panorama jurídico normativo da época em que o fato jurídico existir. Não se nulifica ato antecedente com base em lei posterior. O máximo que pode acontecer, e só eventualmente, é um controle de eficácia pela lei posterior. Certo? Você não vai nulificar um ato anterior com uma lei posterior, não dá para fazer isso. Então a fotografia do ato tem um plano de validade daquele momento, e é aquilo que você tem que olhar naquele momento. Então, no caso do processo penal, o que o artigo 2º do CPP vem a dizer, em suma, é o seguinte: o plano de validade do ato processual é aquele regulado pela lei do momento. Ponto e vírgula. Lei posterior àquela que incidiu no momento do ato processual não prejudica a validade do ato já concretizado. Então, leio de novo o artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tá? Os atos posteriores terão o plano de validade da nova legislação, se houver. Isso porque são atos que ainda não existem. Tendem a existir, claro, tendem a existir. E, se existirem, observarão o plano de validade do momento. Atos pretéritos seguem eficazes. Tá? É isso que diz a teoria. Basicamente, aqui eu me valho de um vocabulário bastante ponteano. Né? Eu gosto muito de Pontes de Miranda e acho que a teoria do fato jurídico casa muito bem com essa matéria. De qualquer modo, pessoal, ó, vou deixar aqui, ó, atenção, para aprofundamento, veja a aula 35 do curso de processo penal do Resenha Forense. Faço questão de deixar esse aviso, tá? Lá vocês terão mais exemplos, um aprofundamento maior disso aqui, tá? Então, para aprofundamento, veja a aula 35, vou deixar de azul aqui, ó. Veja a aula 35 do curso de processo penal do Resenha Forense. Vou deixar link nos comentários, tá? Sempre que eu tiver uma referência bibliográfica, vamos deixar combinado assim, eu deixo nos comentários do vídeo, certo? Agora vamos ao artigo 3º. Artigo 3º do CPP. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Então, vamos comentar o seguinte, ó, como se nota, a marcante diferença, nesse tanto, entre o processo penal e o direito penal material. No direito penal material, não se tolera a analogia em malam partem. Então você não pode criar lei, ou melhor, você não pode gerar uma
eficácia incriminadora através de uma analogia. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal fez isso, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, no direito penal material não se tolera analogia em Malam Partem. Tá? E também, em regra, não admite ampliação de sentido dos tipos penais incriminadores. Assuntos de hermenêutica penal, vou deixar para direito penal. Tá? Mas vejam, o processo penal admite interpretação extensiva. Não custa nada a gente usar um recorte aqui de hermenêutica, né? Resgatar umas lições importantes. Ó. Interpretação extensiva. O que é isso? Na interpretação extensiva, o intérprete compreende, pelo contexto e por outros fatores, que o legislador acabou falando menos do que deveria dizer. Sendo assim, o intérprete tem legitimidade para ampliar o campo de incidência da forma assumida pela legislação. A ideia é aparar arestas e dar racionalidade ao sistema normativo. Toda regra hermenêutica tem esse objetivo: aparar arestas e dar racionalidade ao sistema normativo, evitar interpretações absurdas, né? Eu vou tentar dar exemplos só para deixar mais claro, tá? E vejam aí, para quem se interessar, procurem a aula 36, tá? Então, ó, ver a aula 36 do curso de processo penal do Resenha Forense. Vejam esta aula aí, tá? Que eu aprofundo bastante o tema aqui agora estudado. Mas eu vou dar exemplos para não passar em branco. Então, exemplo 1 de interpretação extensiva. Cabe recurso em sentido estrito, e vocês vão encontrar sempre essa sigla aqui, ó, rese. Cabe rese, cabe recurso em sentido estrito, contra a decisão de indeferimento de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, aquelas do artigo 319 do CPP. Então, contra a decisão que indefere uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, lá do 319 do CPP, cabe rese. Por quê? Bem, o artigo 581 do CPP traz o rol de cabimento do rese em alguns incisos, né? As cautelares diversas da prisão, no entanto, só surgiram no sistema em 2011, naquela reforma famosa pela qual passou o Código de Processo Penal, que criou o rol do 319. Tá? O legislador, na ocasião, acabou se esquecendo de colocar no 581 o cabimento do rese contra uma cautelar diversa da prisão. Então, pelas vias da interpretação extensiva, diz-se que cabe rese contra a decisão de indeferimento de cautelar contida no artigo 319 do CPP. Isso amplia o alcance do artigo 581, inciso 5 do CPP, onde consta que cabe rese contra a prisão preventiva, e não contra uma medida cautelar diversa da prisão. Mas a natureza jurídica da cautelaridade da prisão é bastante notória aqui, né? Por isso que se diz que cabe rese nesse caso. Ó, exemplo 2 de interpretação extensiva. Artigo 33 do CPP.
Esse artigo diz, ou melhor, este dispositivo, abre aspas, permite ao juiz nomear curador especial para o exercício do direito de queixa. E, obviamente, essa mesma regra se aplica para o exercício do direito de representação. Quem pode o mais, pode o menos. Eu coloquei tudo entre aspas aí, porque o que está entre aspas vem do professor Fernando da Costa Tourinho Filho. Então, cabe uma interpretação extensiva do artigo 33 do CPP, na medida em que tal dispositivo permite ao juiz nomear curador especial para o exercício do direito de queixa. A lei não avança para falar sobre o exercício do direito de representação, mas é óbvio, quem pode mover a queixa deveria poder exercer a representação. Então, por uma interpretação extensiva do artigo 33 do CPP, diz e defende Fernando da Costa Tourinho Filho, isso que está na lousa. Tá? Maravilha. Mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 3 de interpretação extensiva. Cabe rese, o recurso em sentido estrito, para impugnar, tinha um acento ali, aí, tirou, para impugnar decisão que indefere a produção antecipada de prova nas hipóteses do artigo 366 do CPP. Para quem quiser, eu cito aqui STJ e RESP, número, deixa eu pegar a referência aqui, 1.630.121/RN, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Terceira sessão, então um entendimento bastante tranquilo, tá? Isso foi julgado em 28 de novembro, 28/11/2018. É um julgado relativamente novo. Então, cabe rese para impugnar a decisão que indefere a produção antecipada de prova nas hipóteses do artigo 366 do CPP. Assunto que a gente vai comentar mais tarde, enfim, é só para dar o exemplo mesmo aqui, tá? Certo? Esses 3 exemplos eu acho que são bons. No curso, lá na aula 36 do curso, eu aprofundo esse tema, enfim, fica a recomendação expressa aqui por economia e por praticidade, tá? Façam isso, por gentileza. Mas não é só de interpretação extensiva que vive o artigo 3º, né? Ele também fala da aplicação analógica, que é a analogia, e dos princípios gerais de direito, né? Deixa eu trazer uma consideração aqui sobre a analogia, né? Então, olha que interessante. A analogia não se confunde com a interpretação. A analogia é forma de auto-integração, não forma de interpretação. Tá? Então, a analogia em si mesma não é uma interpretação, é uma forma de auto-integração. Quem diz isso aqui é Fernando Capês. Certo? Mas eu vou aprofundar isso aqui. Ó, então, conforme Roberto Lira Filho, citando Ranieri, a interpretação extensiva não se confunde com a analogia. Tomando-se uma hipótese em abstrato ou um caso concreto, a espécie, para verificar se é possível enquadrá-los na previsão legal, eu estou citando aqui o Lira Filho, tá? Muitas vezes a reconstrução da vontade da lei exige a superação de inexatas formulações.
que os abrangem, embora pareçam excluídos. Trata-se de lacuna aparente, que a interpretação extensiva da norma pode superar. Então veja que a interpretação extensiva supera uma lacuna aparente, porque o legislador disse menos do que deveria dizer. Certo? Na analogia, vou colocar em caps lock aqui, ó, na analogia, diferentemente, a vontade legislativa é inferida pelo exame de disposições referentes a casos semelhantes. Essa é a ideia que prevalece entre nós, tá? Bom, fica uma nota histórica importante, observação. O que dito acima prevalece com tranquilidade no direito brasileiro. Mas fica aí uma nota histórica. É interessante notar que Norberto Bobbio, teria negado a distinção entre interpretação extensiva e a aplicação analógica em texto de 1938, publicado na Revista Penale, intitulado La analogia e il diritto penale. Tá? Um texto de 1938. Tá aí uma observação histórica interessante. Tá? Mas aqui no Brasil eu nunca vi nenhum autor ingressar tanto a ponto de discordar dessa ideia segundo a qual a analogia em si não é uma forma de interpretação, mas sim uma forma de integração. E a integração nos confunde com a interpretação propriamente dita. Certo? Comentamos então os artigos 1º, o artigo 1º, o artigo 2º e também o artigo 3º. Bom, só para constar, no artigo 3º ali, princípios, que o intérprete pode usar os princípios gerais de direito, né? Bom, aqui comentários gerais mesmo e de forma oral, são as máximas do direito, né? Principalmente aquelas de fontes romanísticas. Por exemplo, ninguém pode se beneficiar de um ilícito, né? Ou é vedado o enriquecimento ilícito e assim vai. Tá? São as máximas. Aqui, esse trecho aqui, né? Princípios gerais de direito, não tem muito a ver com os contornos de um Alexi ou de um working, por exemplo, né? Aqui é o sentido mais clássico mesmo do vocábulo princípio, aquele que é o da Lindbe, tá? Não é o sentido de teoria geral do direito à la Alexi, por exemplo, tá? Maravilha, pessoal. Acho que para um primeiro vídeo estou satisfeito, já temos 43 minutos de duração. No próximo vídeo, vou até pegar aqui o próximo trecho. No próximo trecho, a gente estuda o juiz das garantias, inclusive já com a decisão do Supremo em Adins. Enfim, é um mecanismo posto pela Lei 13.964 de 2019, artigos 3º-A até o 3º-F, certo? Então, é um longo trecho do CPP e que tem de ser estudado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e, por favor, compartilhe aí com seus colegas de faculdade, de graduação, de academia, de universidade, porque eu quero realmente expandir o canal esse ano. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.